Antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de dar um recadinho para você que quer criar e hospedar seu próprio podcast. Você já ouviu falar do Anchor? Não, é a maneira mais fácil e rápida de você criar seu podcast. Não acredita? Então ouve aí. Primeiro, o Anchor é gratuito. Segundo, ele disponibiliza diversas ferramentas para você gravar, editar e personalizar ainda mais seus episódios, com músicas e efeitos sonoros. E tudo direto do seu smartphone ou computador. Além do mais, o Anchor distribui seu podcast automaticamente para diversas plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, entre outros. E tem mais, você pode ganhar dinheiro com seu podcast. É isso mesmo, o Anchor, ele faz a ligação entre o seu podcast e os patrocinadores. E você nem precisa ter um público tão grande assim para começar a faturar. Para você ter uma noção, os primeiros patrocínios são direto do Anchor. Então não perca mais tempo. Venha já criar seu podcast com o Anchor. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o site anchor.fm. Anchor, a maneira mais fácil de fazer um podcast. E agora, vamos para o episódio. Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima! Fala aí, galera, beleza? Bora lá que hoje a conversa vai ser legal, hein? Falando do interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó! Andrei Cardoso. Salve, salve, galera, tudo certo? E o convidado de hoje é nada mais, nada menos que roteirista, humorista, radiador, aliás, radiador não, né? Carro agora. Locutor, já trabalhou na TV e hoje ele atua na 97 FM nos programas Morde a Sopra e Energia na Veia. Marcos Aguena, o Japa. Konnichiwa, okage-sama de. Ó, só eu que não falei japonês aqui, mano. Dá uma palavra pra eu falar aí, William. É, minha aula de japonês que eu fiz há 42 anos atrás. Olá. Não sei. Aliás, o japonês tem outro nome aí, não é, William? Que eu tava estranhando outro dia. Nihonjin? É, não é? Nihon, como é? É Nihonjin. Nihonjin. Se rolar uma oportunidade, eu falo arigato aí. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Hello, Bill to Zasu Asui Storiacido Marcos. Esse Japa é o Fioda. Como eu falei na introdução, hoje a gente vai bater um papo com o Marcos Aguena, o Japa. E a gente vai conhecer um pouco da história e sobre os programas que ele já fez, que ele faz e os projetos futuros. Mas antes, Renin, você pode falar pra gente como os ouvintes podem entrar em contato com o Press Starcast? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. E Andrei, diz aí quais são as nossas redes sociais? Claro, Will. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press. Recadinhos dados. Neuza, puxa a vinheta. Deixa comigo, chefe. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Então eu queria saber de você, Marcos. Quem é o Japa? Cara, o Japa ele se confunde com o próprio Marcos, né? Na verdade, um é o outro é um, às vezes são os dois ao mesmo tempo. Porque o que eu falo é o seguinte: quando você tem um microfone na tua frente, quando você tem uma câmera na tua frente, você tem que saber dar o show, né? Independente do público que você quer atingir, ou seja, público de TV, público de rádio, público de stand-up, né? E a vida te ensina isso, né? A cada vez que você pisa num palco, cada vez que você entra num estúdio, cada vez que você coloca o rec para gravar, você tem que saber aquilo que você vai falar, para quem que você vai falar e o que você vai falar, né? E isso você vai aprendendo no decorrer dos anos, tá? No começo, assim, eu bati muita cabeça em querer saber, será que sou eu mesmo, o Marcos, tem que falar? Ou tem que ser o Japa? Aí eu vi que dependia muito qual é a minha proposta. Tipo assim, no stand-up é o Marcos Aguena, porque tem que ser de cara limpa, mas
eu tenho que colocar uma força na minha voz, eu tenho que colocar uma força na minha interpretação para que o telespectador, ou no caso, o espectador, porque é o cara que está lá na plateia, não fique com sono durante o meu show, minha apresentação, né? E no rádio também isso tem que acontecer, né? Só que no rádio você tem outras ferramentas, você tem as vinhetas, você tem trilha, você tem os efeitos, né? Então, tudo isso te ajuda numa apresentação em rádio. Já na TV, não, você tem uma câmera na tua frente, você também tem que saber dar o seu show, aí depois vem a pós-edição, onde você coloca lá alguns efeitos, como no CQC, que tinha muito disso, você colocar os efeitos depois das matérias e tal. Então depende muito daquilo que você quer, para você ser o Marcos Aguena, para você ser o Japa, para ser os dois. Então os dois acabam se confundindo em diversas fases, em diversas histórias das minhas produções aí, né? Mas, pô, assim, eu me sinto assim muito realizado, né? Já são 30, eu comecei em 89, 90, eu não sei fazer as contas, matemática eu fugi. Vamos lá. 32 anos, vai, de 89 para 20, são 31 anos, é isso? 31 anos de carreira, né? Então, tudo isso vai se consolidando com o tempo, né? E assim, eu sou muito humilde para falar que eu tenho muita coisa ainda para aprender, né? Com as novas tecnologias, por exemplo, podcast é uma coisa que eu ainda não fiz, que eu deveria ter feito, né? Então, dou a mão à palmatória, uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo, né? E que, por você não ter tempo, você acaba deixando, tá? Mas agora não, agora esse ano, se Deus quiser, vai sair o primeiro podcast diretamente do forno aí, com certeza. Opa! Que louco! Não, isso é legal, hein? E nessa sua carreira de rádio, eu acompanho você aí há um bom tempo, né? Desde do começo do Pânico, né? Que você fazia aqueles personagens que eu curtia pra caramba, né? Um dos que eu mais gostava era tanto a Múmia, né? Das perguntas do sarcófago, essas coisas. Enigma da Pirâmide. Isso, o Enigma da Pirâmide, e um outro que eu curtia muito era o Carlos Caramujo. Você fazia lá, até aquele período que você tava ligando pra Portugal pra fazer as pegadinhas lá. Não entendi? Oi, Acho que cortou, hein? Oi? O repórter surdo, né? Ai, ele já tá fazendo a pegadinha, esqueci. Caiu eu. Achei que eu não ia cair, acabei caindo. Quando ele começou, eu suspeitei, mas eu falei... Ele pegou 2 de uma vez, cara. Pegou 3. Vamos ver se é a tecnologia que não tá ajudando. Hoje eu tenho medo de fazer o repórter surdo, porque antigamente tinha só o Bina, né? Então a pessoa conseguia ver o número. Hoje não. Hoje a pessoa, ela consegue stalkear, né? Então ela consegue saber quem é o cara que tá fazendo e tal. E aí mete o processo, né? Agora tudo virou moda, tudo é processo. Então você tem que pensar 2 vezes antes de fazer um personagem, antes de fazer um quadro e tal. Tem que tomar cuidado. Hoje, com o humor, você tem que tomar cuidado. Mas em cima disso aí, alguma vez você teve algum constrangimento? Tipo, ficou meio com dó da pessoa que você tava fazendo trote? Eu falo isso porque eu não serviria, cara. Eu fico com dó no meio, aí já quero contar a verdade logo, sei lá, me dá uma aflição, assim. Cara, comigo, se eu pensar nessa questão, eu acho que não faria nenhum trote, cara, porque eu também fico com dó, mas na hora é o profissional, você tem que saber separar, né? E aí você tem que fazer mesmo lá, tal. É claro que, sim, o trote, ele nunca é ao vivo, pelo menos na Jovem Pan, eu gravava antes, editava, né? Você pega um trote, por exemplo, aquele que eu liguei lá pro Porto Futebol Clube, lá em Portugal, atendeu lá o porteiro. Ele tem, acho que 5 minutos de duração, esse trote no ar, mas eu fiquei enchendo o saco daquele porteiro lá, acho que pelo menos umas meia hora, que ele batia o telefone, eu ligava de novo, eu liguei mais 5 vezes para ele, coitado. Então, se eu pensasse dessa forma, acho que na segunda vez eu falei, não vou ligar mais para ele, coitado. Mas, sabe, você tem que fazer o trote render, você tem que fazer o trote ficar engraçado. E aí você edita ele e coloca de uma forma que parece que eu liguei só uma vez e o cara teve toda a paciência do mundo, mas ele não teve toda a paciência do mundo. Ele já desligou o telefone na minha cara várias vezes, né? Eu que fui chato de importunar para poder render o trote e colocar ele no ar, né? Pra deixar ele o mais puto possível, né? Essa era a intenção, né? É o que eu falei. Hoje em dia é complicado você fazer trote, né? Na época era sucesso, né? Além de tudo que o povo antigamente levava mais as coisas na brincadeira, né? Hoje qualquer coisinha que você tá fazendo rende isso que você tava falando, né? Questão de um processo, alguma coisa assim. E as pessoas querem que você faça a brincadeira, mas ninguém aceita esse tipo de brincadeira, né? Você quer que faça com o outro, né? Hoje, com certeza, o Pânico seria um programa cancelado, tanto na Jovem Pan como na TV. Não ia durar mais nem 1
mês, pelo amor de Deus. O Pânico na TV não ia durar mais nem um mês, né? Porque a gente começou, o primeiro programa que a gente começou, a Pânico na TV, ele começa assim, atenção para o top das 10 mulheres feias da TV. E a gente soltava lá Regina Casé, Marília Gabriela. Meu, isso hoje, você imagina, só com essa abertura do programa já, puta, imagina o que ia ter de redes sociais, enfim, tudo isso aí. Não ia ter programa mais, com certeza. E no Pânico você fez o Caramujo também, né? Era mais no improviso que você fazia ali com o entrevistado, não era assim? Total. Meio você pegava a palavra que ele falava, não tava entendendo, meio... Não era assim que você fazia? O Caramujo é um grande desafio, né? Porque eu não tenho roteiro, nem para os trotes. Então vai muito da pessoa falar uma palavra e eu, na hora, ter que achar uma rima para aquela palavra, né? Então era muito nesse desafio, cara. Então tem coisa que não rendia, porque você não consegue fazer rima de tudo. É diferente daquela velha surda da praça, que você tem todo um roteiro, tem todo um ensaio, roteirizado, e com um final já pronto pelo roteirista, pelo redator, né? No meu caso, não. Eu tinha que inventar tudo na hora e dar um final para aquilo, né? Então era mais complicado de fazer. Eu acho que rendia tanto no rádio, porque no rádio tinha possibilidade de editar, tal, como eu falei, de a pessoa desligar, eu ligar de novo, do que na TV. Na TV era muito mais difícil de fazer o repórter surdo. Como que foi, falando nessa parte, como que você iniciou na rádio, né? Que primeiro você começou numa rádio em Guarujá, não foi? Foi em 89, assim como comecei em 89 na TV Manchete, eu conheci o Duduca, que foi meu companheiro de trabalho, dublador também, lá dos bonecos do Cabaré do Barato, do Agildo Ribeiro. O Duduca, ele tinha um programa aos sábados à noite em Santos, na Guarujá FM, que era o Elvis Clovis Show. E eu participava desse programa, né? E era um programa de humor, acho que o primeiro programa de humor da Baixada Santista. E lá foi assim, o começo de tudo mesmo, assim, nessa parte de humor em rádio e tal. Eu achava muito bacana, sempre gostei de rádio. E aí, de 89 para cá, aí eu comecei a seguir tanto em rádio como também em televisão, né? Não falo só assim, na frente das câmeras, tal, mas também na produção, porque tudo de uma forma geral sempre me encantou. A parte de produção, os bastidores, tal, né? Eu queria trabalhar num todo, né? Desde a construção de um programa até a exibição dele. Então eu acompanhava todo esse processo aí, né? Igual pastel, você coloca lá, você recheia ele, frita e entrega. E o pequeno Marcos, ele sabia desde pequeno que queria isso, ou foi alguma coisa que te encantou, assim, nessa parte de rádio, TV, escrever, né? O pequeno Marcos lá, o Japinha, desde pequeno ele já sabia que queria estar na frente das câmeras, ou com o microfone, assim, ou foi alguma coisa que conquistou durante o crescimento? Não, acho que desde criança, cara, porque desde criança eu era louco. Na verdade, assim, a nossa infância, pelo menos a minha geração, né, a gente não tinha muita opção não de lazer, né? Videogame, uma coisa que não existia, cara. No máximo era aquele telejogo, depois que veio o Atari, mas eu já tinha já os meus 15 anos e tal. Uhum. Mas eu peguei uma época que o meu único lazer ou era rádio, né, ou era televisão. Eu não tinha mais outras opções. Eu tinha uns brinquedos, mas eu não gostava, não ficava brincando, preferia ouvir rádio ou assistir televisão. Então eu ficava nessas duas plataformas, vamos dizer assim. Eu não gostava de sair também para jogar bola, tal. Eu ia mais, assim, o que mais me divertia mesmo era o rádio e televisão naquela época. Só que eu não sabia que eu ia levar isso a sério, né? Porque quando você é criança, você não quer saber o teu futuro, o que você vai ser, o que você quer ser quando crescer. Você responde qualquer coisa, né? Mas depois que eu vi que a coisa foi ficando séria, a partir do momento que eu entrei na TV Manchete, aí eu falei, putz, agora é trampo, agora vou levar isso aqui a sério, né? Tanto que eu fiz faculdade de comunicação, faculdade de publicidade, eu nunca segui minha carreira de publicitário. Naquela época, quais eram as suas inspirações, Japa? No rádio, a minha inspiração era o Serginho Leite. Não sei se você... Eu cheguei a ouvir. Cara, ele fazia imitações, ele era um showman na Jovem Pan, né? Tanto que eu acho que era o salário mais alto do FM, eu acho que era dele, se não me engano. Ele fazia os shows também, entendeu? Tinha um show de rádio também, depois das transmissões esportivas, né, do San Girardi, a equipe do San Girardi. Isso tudo foi minha referência de rádio, assim, de humor, né? Foram as imitações, esses comunicadores, tal. Na televisão já assisti um pouco de tudo, não tem assim uma única referência, mas na minha época todo mundo gostava mesmo, era Trapalhões, depois veio o
humor mais anárquico do TV Pirata, né? Meio que deu uma revolucionada no humor na TV. E assim, eu sempre gostei também de programas populares, como A Praça é Nossa. Tanto que hoje eu faço humor tanto pelo lado popular, né, com os meus personagens, como faço um humor mais também para um outro público, que é um humor mais stand-up, né, que a gente fala. Nessa época do programa do Agildo Ribeiro, você só dublava os bonecos, mas tinha imitação também, não? Porque, na verdade, a dublagem era a própria imitação, porque os bonecos eram os políticos, né? Então, lembrei agora. Você tinha que fazer a voz do Jânio. Bebo, porque é líquido. Se fosse sólido, como não ia. A voz era o Lula na época. Eu não lembrava dessa sua vertente, não, de imitador, não. Você também imita. É que não levei isso a sério, não levei muito a sério. Hoje você tem grandes imitadores aí que me colocam no chinelo, então eu parei de imitar. Mas quando eu comecei mesmo, eu tinha que saber fazer as vozes dos políticos, né? Então eu passei num teste aí com mais de 120 pessoas, né? Então... Nossa, bastante. Caramba. Foi uma peneira, um peneirão, assim, né? Então, o legal foi isso, né? Então, não era o QI, não era o que indica, né? Eu tive que passar por um teste para poder entrar na televisão. E como que foi que você chegou no Pânico? Que eu acho que foi o que te deu o maior destaque, né? No período. O Pânico foi o auge, assim, posso dizer, né? Hoje eu não sei se seria o auge, mas acho que eu entrei na época certa, no momento certo, né? Porque o Pânico estava começando a estourar no rádio. Não, já estava estourado com certeza no rádio, porque eu estava na época na Rádio Cidade e eu ouvia o Pânico ao meio-dia. Eu era um ouvinte do Pânico, mas eu não sabia eu seria um integrante do Pânico. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas quando eu dei entrevista lá no Jô Soares, que na época era no SBT, Lembro dessa entrevista. Foi muito legal a entrevista e... Você já estava no Pânico nessa época? Não, cara, então aí que tá. Aí o dono da Jovem Pan, ele viu a entrevista, achou muito bacana e na semana seguinte, eu já tava sentado na bancada do Pânico, ao lado do Emílio, ao lado do Bola. Cara, que louco. Foi convite direto, então. Foi direto e eu que não acreditava naquilo, tava meio que tremendo, no primeiro dia. Ao lado dos caras, eu falei, cara, que surreal que é isso aí. Né, me falando no microfone da Jovem Pan, do Pânico, tudo aquilo. Eu demorei muito para entender, para cair a ficha, vamos falar sério. Aí, depois com os dias que eu falei, caraca, eu realmente tô aqui. Na Rádio Cidade, o que você fazia lá? De tudo, Lá era produção. Eu era produtor executivo. Na produção. Desde mandar os caras cantar a música da Rádio Cidade no meio das vinhetinhas, no meio das músicas. Tipo, tem uma muito famosa, que era o Alexandre Pires na época, só para contrariar. Ele começava a cantar assim, ó: preciso de paz, de felicidade, ouço meu apelo aqui na cidade. Isso no meio da música dele. Então, assim, Roupa Nova, Paralamas, enfim. Foi legal, assim, porque eu conheci muitas bandas, muitos artistas, produzi eles com essas vinhetas, entrevistava, né? Tudo isso é importante, vai te dando base, né? Vai te dando uma experiência bacana no rádio, né, cara? E não no rádio, acho que pra vida, né? Pra vida, porque é uma experiência única, né? Foi bacana, porque eu fiz um pouco de tudo lá na Rádio Cidade, quadros. Eu fui o consultor de horóscopo. É assim que chama. Caramba. Eu escrevia horóscopo, É isso que eu ia perguntar, porque reza a lenda que todo horóscopo funciona assim, né? O pessoal tem uma gavetinha ali com as mensagens, você puxa conforme o dia e manda. Putz, era assim mesmo, Era assim mesmo. Eu lembrei, era astrólogo, né? Só que anônimo, né? O locutor da manhã fala: você que é do signo de Áries, hoje o seu dia vai ser bababá, bababá, babá. Mentira! Eu que escrevi aquela porcaria. E as pessoas, o legal assim que eram só mensagens otimistas. Então isso de uma certa forma atingia a pessoa e a pessoa falava: hoje a minha vida, hoje o meu dia vai ser legal, e acabava sendo, você era sugestionado. Isso funciona. Se você pensa positivo todo dia, não vai acontecer nada de ruim para ele. Eu acredito nisso, né? Ele tem energia, e isso era verdade. Agora, o que me deixou muito surreal foi quando foi um ouvinte da Rádio Cidade, foi lá na portaria, lá na recepção, e agradeceu a recepção. Eu falei: eu não acredito, eu ganhei na loteria com os números que vocês deram. Não. Você que fez esses números lá? Eu dava 5 números da sorte
A pessoa jogar na quina. O cara ganhou na quina, meu. E eu falei, puta, como eu sou burro, eu não joguei. E o cara foi lá agradecer, meu, graças a vocês, eu acertei na quina, sabe? Meu, olha só. Você devia pedir 10% da fortuna pra ele. Ou eu poderia resolver ser astrólogo, né? Ganhar mais grana que o Walter Mercado. Mas na época daquela entrevista do Jô, então, eu confundia na época. Quando eu lembro daquela entrevista, que eu acho que eu assisti ao vivo mesmo na TV na época. Eu achava que você era do Pânico já, pra você ver como ficou a referência, né, do Japa do Pânico, né? Você ainda não era do Pânico, então. Não, aquilo pra mim foi um divisor de águas, cara. Antes do Pânico e depois do Pânico. Você foi apresentado como humorista naquela entrevista? O único humorista japonês. Ah, é mesmo? Tinha um lance disso, Foi em 97. Ficou marcante o lance do Jô 11 meias, né? Que você usou as meias lá. Meu, aquilo eu inventei na hora. Eu tava indo pra gravação, eu tava dirigindo e me deu um insight. Fala, meu, Jô 11 meias. Aí parei o carro lá das lojas americanas, eu lembro até hoje. E eu comprei 6 pares de meias. Eu falei, vou fazer isso. E eu nem saí nada, meu. Na hora lá que eu montei aquele reloginho com as meias lá, falei, meu, foda-se, vou fazer. E se ficar uma bosta, sei lá. Eles cortam, né? Eles editam. Né? Aí acabou dando certo, né? Foi bem legal. Deu. Ficou marcante, assim. Eu lembro das imagens. Ainda pensei na hora, parecia o Silvio Santos pensando assim, bem bolado, bem bolado. E pegando esse gancho aí do que você falou, né, que o Pânico foi o divisor de águas, né, ainda é muito vinculado o Japa do Pânico, ou já agora você no Energia 97 já conseguiu desvincular isso do nome, né, do Japa? Já, porque como eu saí em 2005, então você tem aí há 15 anos já longe do Pânico. Então esses 15 anos já apareceu uma outra geração aí, né, que não me associam ao Pânico. Então quem me associa ao Pânico geralmente são as pessoas mais velhas, que têm mais de 30 anos. Entrega até a idade, porque na época ele tinha 15 anos e era o nosso ouvinte era molecada de 10 a 20, 30 anos. Claro que a gente pegava um público também de 30, 40, 50 anos, né? Mas a maioria era molecada que estava na perua indo para a escola, com o pai indo para a escola, o pai também gostava, né? Então muita gente me fala, putz, eu estava na perua do tio Mário e te ouvia. Eu falei, caraca, meu, como tô velho. Que eu lembro também, né, que aquela vez que você foi fazer o evento que eu criei lá em Jacareí, o Anime Vale, eu lembro que eu conversava com algumas pessoas, eu consegui conversar lá com o Marcos Aguena. Quem? O Japa do Pânico. Ah, sim. Então, era uma referência pro pessoal, né? E isso. Eu lembro até que no cartaz que a gente fez do evento, eu coloquei lá como Japa do Pânico e foi a parte do teatro lá, que foi o stand-up que você fez, foi um sucesso lá, né? A sessão foi cheia, graças a Deus, lá na época, né? Foi bem legal, né, aquele projeto, né? Eu gostei de ter participado. Lá eu lembro até hoje, eu tenho a gravação disso, eu lembro até hoje daquele textinho que você fez do casamento de metroviários. Isso, é verdade. Até eu uso esse texto aí. Vocês chegaram a ouvir esse texto, ô Reni? Não. Eu vou pedir pra Neuza deixar, né? A gente vai procurar aqui e pedir pra ela deixar aqui na descrição desse episódio. Mas você podia já, só lembrar um pedacinho pra gente? Sim, o que eu fazia era um trocadilho com estações do metrô. Quem mora em São Paulo, que teve passagem em São Paulo, com certeza vai se identificar, né? Porque eu pegava 2 pessoas da plateia e elas se transformavam na Ana Rosa e no Arthur Alvim, né? Então eu casava com os dois. Eu tinha um texto onde a Ana Rosa era filha de Dona Armênia, antiga Ponte Pequena, e também do Pedro II, patriarca nosso. E o Arthur Alvim era filho de Dom Pedro e também agora eu não vou lembrar direito do texto, né? É engraçado isso, como não estou no palco a gente não lembra. Mas aí eu falava... eu pegava um bilhete único e falava, pega isso aqui, Ana, agora repita para o Arthur, aceita este bilhete único como prova de nossa passagem, na alegria, na tristeza, na saúde ou nas clínicas, amando-te, respeitando-te por toda a linha azul. Genial, cara. Muito bom. Humorista
radialista japonês Marcos Agena. Vem aqui, Japa! Obrigado, Marcos! Sucesso, garoto! Deixa eu perguntar aqui, cara. Você teve uma passagem aqui também numa rádio do Japão, né? A Rádio Fênix, a Rádio Fênix no Japão, E era tudo. Você fazia online ou você tava por aqui mesmo? Não, era tudo online. O estúdio ficava na Vila Prudente e a gente tinha um programa chamado Galera Fênix, onde eu sempre te levava um convidado, um entrevistado, né? E a gente transmitia sexta-feira à noite e sábado de manhã pro Japão. Né? E foi nessa época que eu criei o DJ Pokémon. O que é o DJ Pokémon? É a versão da festa no AP em japonês. Nossa, que louco. Esse aí também foi bastante curtido. Eu lembro que o pessoal falava muito desse daí do... Mentira que era seu, esse aí, eu conheço isso aí. Eu que fiz essa versão em japonês e o hino do São Paulo em japonês também. São Paulo, Daisukidearu, Sono Eko ga Gakokara. Muito bom. Fico até emocionado aqui com... Respira. Olha aí, Japo, você fazendo o nosso host passar mal aí, ó. São histórias, né? São coisas que a gente lembra, e é muito bacana isso, sabe? Porque tudo que eu faço, cara, assim, eu faço com prazer, cara, eu faço com emoção. E isso é um dos motivos das coisas darem certo. Se você faz uma coisa por fazer, a probabilidade disso dar certo é zero, né? Agora, se você faz uma coisa com tesão, a probabilidade de dar certo, com certeza, é muito maior. A gente vê muita gente fazendo as coisas, esperando pela fama, esperando pela grana. Não, mas antes disso tem o trabalho, né? Então, acho que é isso que é importante. Você acha que essa geração nova tá fazendo muito isso, ô Japa? Muito essas coisas por dinheiro, ou ainda tem essa geração nova que faz as coisas pelo amor do que tá fazendo? A gente tem uma geração muito ansiosa, muito imediatista, né? E a gente sabe que tem que esperar a massa crescer, botar no forno, né? Tem todo um processo de amadurecimento. E às vezes essa galera, essa juventude, o moleque, assim, ele não entende isso. Ele quer, eu vou postar uma coisa, eu quero que tenha 1000 likes e que compartilhe e que amanhã eu já acorde famoso. Não é assim que funciona, né, meu? A gente sabe muito bem que uma série de coisas, não é sorte, sabe? Às vezes sim, a sorte pode bater na tua porta, cara, mas você não pode acreditar muito na sorte, você tem que acreditar mais no teu trabalho, cara, mais na tua dedicação, na que tu tá fazendo para as coisas darem certo. Demora, não é assim do dia para noite. Acontece para poucas pessoas, aí eu chamo de sorte também, né? Mas a pessoa também tem que ter um pouco do mínimo de talento para isso. Ainda mais nessa área nossa de comunicação, de artes e tal. Ele é muito mais complicado, né? Muito mais complexo, vamos dizer assim. E normalmente quando acontece isso, acaba pegando a pessoa não muito preparada, né? Então vai aquele raio só, né? Então ele tem um auge de sucesso e não tem a capacidade para manter esse sucesso, né? Que isso aí que é o difícil, né? Isso, o mais difícil é você manter o sucesso, cara. Muito complicado. Você nunca vai encontrar um Roberto Carlos que até hoje está aí com o seu especial de final de ano, né? Então, depois que ele morreu, eu acredito que ele vai continuar o especial dele, né? Com outros cantores cantando a música dele. Mas é difícil. Eu nunca tinha pensado nisso, hein? Mas é verdade. Aliás, diz a lenda que 2020 tá do jeito que tá porque não teve especial do Roberto Carlos ano passado, né? Não teve? Não teve. Nossa, a minha cabeça já explodiu já. Não, pra mim não teve, eu nem lembro, não assisti, nunca vejo no fim do ano, mas pra mim teve, eu não tava sabendo não, que não tinha. 2020 tá aí pra provar isso. O que a gente mais vê é bandas de um sucesso só. Tem muitas bandas, né? Cantores de um único sucesso, né? É o que a gente tá falando, né? Pra você manter o sucesso, você emplacar um sucesso atrás do outro, eu acho muito difícil, muito complicado, né? Eu vejo poucos casos, assim, que são mais específicos, como no caso do Mamonas, que emplacou um sucesso atrás do outro no CD deles lá, né? Sim, o álbum inteiro, inclusive, foi... inteiro, né? Aí eu pergunto, será que hoje eles manteriam esse sucesso? A gente não sabe, né?
Foi uma coisa totalmente fora da curva, né? E eu até tava comentando com os meninos aí, já essa questão do que isso que você falou aí da humildade, né? Que eu lembro que até para esse evento lá que você foi participar em Jacareí, a gente se encontrou lá em São Paulo. Eu, você e mais um rapaz que fez o evento lá junto comigo, né? E eu tava comentando com eles aqui, né? Com o Reinen, com o Andrei, essa questão realmente da humildade, porque eu falei com outras pessoas também que chegaram a participar do evento e foi tudo assim, tudo tratado por telefone, no máximo por e-mail. E você acabou desprendendo o seu tempo, foi até lá na Liberdade, a gente foi lá fazer um bate-papo lá, conversou, tomou um café com a gente lá e... Nossa, ali eu já era seu fã, né? Ali eu virei mais seu fã. E aquelas vezes que você me convidou pra ir lá no Camaleão, que era ali perto de onde eu morava, ali na Saúde, quando eu tava morando em São Paulo. Ali você ficou bastante tempo também, né? Lá fiquei uns 2 anos, pelo menos. Lá foi o celeiro de muitos humoristas, viu? Muito pessoal do humor do stand-up começou lá no Camaleão. Inclusive o Danilo Gentili passou por lá também. Nessa época eu acho que eu já tinha voltado pro interior. E partindo para essa área do stand-up, Japa, você também é um dos percussores, né, nessa parte do Cara Limpa, né? Na verdade eu comecei junto com esse movimento do stand-up, né? Um pouquinho depois, vamos dizer assim, uns 6, 7 meses depois começou esse movimento do stand-up, né? Por quê? Porque... assim, a gente não pode ficar muito afastado daquilo que é tendência. Então, eu me vi na obrigação de fazer stand-up. Só que eu comecei de uma maneira muito, muito tímida, né? Uma coisa que você vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? Até hoje eu tô aprendendo a fazer stand-up, né? E foi um grande desafio, né? Porque você se apresentar de cara limpa com o texto é uma coisa difícil de fazer, não é fácil. Esse desprendimento é difícil. Você se desprender de um personagem que estava acostumado a fazer e se apresentar de cara limpa é um desafio muito grande. Que aí é muito realmente do talento da pessoa, né? Não do carisma do personagem, digamos assim, né? Exatamente. É isso mesmo. Precisou de uma adaptação, então, no caso. Sim, porque eu era muito ator, assim, né, no palco. Você tem que um pouco ser você, né? Achar esse meio termo do ator e também mostrar um pouco da sua essência, que o stand-up é muito isso, né? Mostra a tua vida, mostra os problemas, como você saiu, como você tira o sarro dos problemas, tal, né? É muito disso, né? Do fato de ser oriental, aí eu falo do preconceito, bullying e tal, então tudo isso eu falo no meu texto. E, Japa, nessa parte de atuação também, você chegou a fazer novela aqui pro Japão, não fez? Eu fiz pela IPC, né? É uma outra experiência minha, cara, assim, que um outro desafio, foi muito legal, muito bacana, porque eu fiz um personagem que tinha nada de humor, né? Eu era um bancário, cara, você tem uma ideia, o personagem era um bancário. E tanto que o Pânico mesmo, o Vesgo, ele conseguiu roubar essa fita, ou colocar isso no ar, cara. Imagina a vergonha, né? Mas foi uma experiência muito, muito legal, né? Porque foi meu lado ator. Tudo bem que não sou nenhum... Giannichini. Giannichini, né? Mas eu me dei muito bem encarnado como o Ricardo Macri, o Cigano Igor. Uma boa comparação essa. Coitado do Macri, até hoje ele é conhecido como Cigano Igor. Até nisso você realmente saiu na frente dele, porque você já foi o Mestre Fioda, já foi o Carlos Caramujo, e ele ainda continua preso no Cigano Igor, né? Não sai dele, né, o Cigano Igor. Ele quer sair, mas o Cigano Igor não deixa. Ô, Japa, como é que você vê a cena do stand-up hoje aí, com esse pessoal mais novo, independente dessa questão que você já colocou anteriormente aí do imediatismo, mas eu tenho a impressão que hoje os stand-uppers, não sei como que a gente fala, os comediantes que fazem stand-up são verdadeiras celebridades, né? Eu vejo assim... amigos e pessoas que seguem e dão aquele valor como se fosse até um palestrante mesmo. Olha, você viu o que o fulano lançou e tal. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo de uma forma super positiva, né? Porque é uma galera que
que realmente eu vejo que quem está se dando bem é uma galera que estuda o stand-up, é uma galera que faz o texto, vê a reação da plateia, que estuda a reação da plateia, aí muda novamente o texto e tal, que vai fuçando, vai revirando, né? E faz acontecer. Eu acho isso muito bacana. Um exemplo grande disso aí é o próprio Afonso Padilha, Léo Lins, esses são muito caxias assim de stand-up. Os caras que, estudam, escrevem. E é isso, cara. Tem que escrever. Não adianta você escrever meia dúzia de palavras, subir no palco e achar que é aquilo. Não. É muita dedicação. E a gente vê muito stand-uppers dedicados e pesquisam o stand-up gringo, né? E vão em shows, porque tem que ir em shows também, tem que sentir o clima, o ambiente, faz o networking, né? Tudo isso é importante, faz parte de todo o processo para você trabalhar nessa área de stand-up, né? Que as pessoas acham fácil também, né? O cara ganha vida contando piada. Opa, peraí, por trás disso tem uma série de coisas aí que você não tá percebendo não, meu amigo, sabe? Toda uma vivência, todo um estudo, né? Como a minha avó dizia, ele só vê a pinga que a gente bebe, né? Não vê os tombos que a gente leva, né? Não vê, cara, não vê mesmo. Num dos episódios anteriores, a gente fez um bate-papo com 2 comediantes, né? Um que tá aqui no Japão e um que tá em Portugal, que era o Diego Castro, que tá aqui no Japão, e o Camilo Pena, que tá lá em Portugal. E você via no que eles falavam que não era uma coisa assim, ele só decorou pra bater um papo com a gente. Você vê que o cara realmente come, bebe, stand-up, textos do exterior, né? E vê o tanto que o pessoal batalha pra isso, né? Como espectador, a gente também vai assistindo e percebendo as nuances de cada um. Eu mesmo já me peguei percebendo qual era a isca que ele tava dando e amarrando no final do texto, sabe? Você fica tentando observar o por trás do texto, e os melhores, independentes de serem brasileiros ou não, são os caras que fazem isso muito bem, né? Que tem todo esse estudo, como você falou aí, né, já? Porque o stand-up, ele não é padrão. Cada um tem o seu estilo, cara, e cada um tem a sua personalidade. E isso que é o grande barato, isso que é legal. Você pega, por exemplo, o Igor Guimarães, você não tem um porquê, nem tem ninguém que imita o Igor Guimarães, é ele, né? O tipo do humor dele, muito sem noção, uma coisa muito nonsense. E ele sai de todas as regras do stand-up, que você tem que preparar a piada e no final você fala o punch. Ele já começa detonando, entendeu? Então ele é um tipo de humor que você não vê ninguém fazendo. E é isso que é legal no stand-up, isso que é legal no humor, você se diferenciar. Você encontrar o seu estilo. Acho que não só no humor, não, mas na comunicação de uma forma geral. Ninguém é o Silvio Santos, ninguém consegue imitar o Silvio Santos, por exemplo. Imitar a voz e tal, mas imitar a característica dele. Se a pessoa imitar a característica dele, fala, ela tá imitando o Silvio Santos, ela é o formato do Silvio Santos. Acaba sendo um imitador mesmo. Se fizer um programa igualzinho do Silvio Santos, o cara sempre vai passar por imitador do Silvio Santos. O pessoal que se destaca mesmo é o pessoal que tem personalidade, né? A pessoa tem que ter aquele cara lá, o Siqueira lá, do apresentador lá, que faz o programa. É o cara, né? É o jeito dele. Ele conseguiu achar o jeitão dele. O mesmo a gente falar do Neto, que era jogador, e agora ele virou um apresentador, né? Nem jornalista. Ele encontrou o caminho, né? Impressionante. Encontrou, impressionante mesmo. Eu acho que ele faz bem. Sim. Às vezes até ele vira um personagem, né? Mas é isso, cara. Televisão é divertimento, é entretenimento. Tem gente que leva a sério, sabe? Não tem que levar a sério. É um entretenimento. Ô Japa, aqui, como a gente comentou com você, né, a temática do podcast, são os pontos de vista dos brasileiros pelo mundo, né? Você é Nisei ou Sansei? Sou Neto, sou Sansei. Sansei, né? Você já veio aqui pro Japão? Sabe que eu nunca fui pro Japão? Uma oportunidade aí, pra vir aqui fazer show pro pessoal e também, ó. Que aqui tem... Stand-up aqui tá forte, né? Stand-up aqui tá forte também, tá? Bacana. Quem sabe, né? Acabando a pós-pandemia, né? Eu vou fazer algumas apresentações. Eu tenho uma vontade de conhecer o Japão, de conhecer Okinawa, né? De onde vieram os meus avós.
Acho muito legal. Falando em pandemia, essa pandemia toda aí tá te afetando de alguma forma profissionalmente? Muito, porque eu não faço mais shows. Aí os shows, agora que a gente tá começando a retomar, só que sim, tem todos os protocolos de segurança, de higiene, né? Distanciamento, enfim. A gente vai fazer agora uma temporada no Comedy Club que abriu aqui em São Paulo. E assim, é 40% da capacidade, as mesas todas separadas, mantendo distância. Eu fiz um show agora recentemente num resort, que só com 40% dos hóspedes. Aos poucos a gente vai voltando nesse novo normal, né? Que de normal não tem nada. Eu mantenho a minha visibilidade no online, né? Eu comecei a movimentar meu canal do YouTube, né? Eu tô fazendo lives todas as segundas-feiras lá, o Jornal do Japa, ao vivo, né? E eu tô levando sempre um convidado. Semana passada eu levei a Ana Alice Nicolau, que era apresentadora do SBT, do Jornal do SBT. Agora, segunda-feira, eu tô levando Bola. Então, sempre tô levando um convidado lá para fazer comigo o Jornal do Japa. Bem legal. E hoje você está produzindo e apresentando na Energia 97, né? Eu produzo Energia na Veia, das 7 às 10 da manhã, né? E das 10 ao meio-dia, o Morde a Sopra, que eu produzo e também eu fico na bancada, né? O legal é isso, que o Energia na Veia é um programa só de flashback, né? E a gente tem muitos brasileiros no Japão que mandam mensagens para lá, porque hoje em dia, com o aplicativo, com a internet, você consegue ouvir a rádio em qualquer ponto do planeta, né? Eu acho isso legal, né? Os brasileiros espalhados pelo planeta acabam ouvindo um programa que no rádio, se fosse só no rádio, seria transmitido só em São Paulo e Grande São Paulo. Verdade. Eu gosto de ouvir bastante o do Morde a Sopra, principalmente de sexta-feira, né? Que o Zé tá participando lá também. O dono da rádio, Difícil você ver um dono de uma rádio participativamente, né? De um programa, de ter esse contato com o ouvinte. Acho que o grande sucesso da rádio, eu acredito, seja esse contato que os ouvintes têm com o próprio dono da rádio. Que a rádio que abre, né, essa oportunidade de falar com o dono. E eu achei muito legal também esse serviço que vocês estão fazendo lá na rádio, né? Porque da mesma forma que a gente estava falando aí que afetou o seu trabalho, você que é uma pessoa pública conhecida, afetou muito também o trabalho das pessoas, dos comércios pequenos, né? E eu acho muito legal essa abertura que vocês estão dando lá na rádio para o pessoal poder fazer um jabazinho do comércio pequeno, né? Isso que é legal, né? Fora as campanhas de máscara, que a gente distribui máscaras para quem... E a gente troca com alimentos. Alimentos, né? Ração para animais. Né? A gente encaminha aí para as casas de assistência, né? E todo esse serviço é muito legal. A gente vê a humanização da própria diretoria da rádio em relação ao próximo, né? Isso é bem legal, bem bacana. E além desses dois programas, tá vindo mais algum projeto aí do Japa? Não, por enquanto não. Por enquanto eu tô mantendo foco aí movimentando aí as redes sociais, movimentando o YouTube, né? E o que estava falando aqui, né? Que o próprio podcast é uma das coisas que ainda vou fazer esse ano, tá? Em vias de, né? Acho que é isso, mas é isso aí. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, vocês puderam aí ouvir um pouco da história do Marcos Aguena, né? E isso, se a gente for parar para analisar, aí não é nem 10% da carreira dele, né? Ele é uma pessoa multitalentosa, né? Com muitos projetos. Se der tudo certo aí, a gente vai fazer mais um programa para ele contar mais um pouco da sua história, né? Porque se fosse pegar, aí seriam uns 3, 4 podcasts tranquilo, né? E eu vou pedir então que você, Andrei, inicie aí pra gente o encerramento, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Então, eu quero agradecer primeiramente aí ao Marcos Aguena, dizer que foi um prazer participar desse bate-papo e perceber também que ao longo aí dessas histórias, né, que você contou, as recordações vieram, algumas fases da vida, como você colocou, sem entregar idades, mas em algum momento tava lá também vendo a sua entrevista no Jô, tava lá vendo o Pânico na TV, que foi revolucionário, né, no começo da
carreira do Pânico na TV. E foi uma honra participar desse episódio aí. Obrigado pela participação. Não sei o que indicar, geralmente a gente indica alguma coisa aqui. Eu diria para quem tá ouvindo a gente que entre nas redes sociais e acesse aí essas memórias todas que a gente teve, essa entrevista no Jô, que veja lá o Carlos Caramujo, que são as referências que nós usamos aqui, que eu tenho na memória porque eu acompanhei, mas tem aí, os flashes estão aí disponíveis, felizmente, na internet, nas redes sociais. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, um abraço, até a próxima. Japa, muito obrigado aí pela sua presença, suas histórias. Saiba aí que as portas dos nossos estúdios virtuais sempre estarão abertas aí para você, sempre quiser trazer algum recado, algum show, alguma coisa nova aí, pode ficar à vontade aí que a casa é sua, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço aí de poder estar falando com vocês, agradeço aí pelo convite, né? Ter contado aí algumas das minhas passagens, histórias, enfim. E, bom, as minhas redes sociais é @MarcosAguena, no Twitter é @Portal do Japa, Facebook pode procurar como Marcos Aguena e no YouTube também pode procurar como Marcos Aguena lá e se inscrever no meu canal do YouTube, que tá legal, tá bem bacana, assim, tô produzindo algumas coisas e é isso aí, galera. Desejo a todos aí um bom fim de pandemia, que isso acabe logo, seja logo encontrado aí a vacina, né, para que a gente possa voltar a estabelecer uma vida normal, né? Enquanto isso, a gente vai no nosso improviso, né? O brasileiro é bom disso, o brasileiro sabe improvisar, né? E a gente vai nesse nosso novo anormal, né? Com nossos shows, enfim, fazendo as coisas acontecerem. E eu tô lá na rádio também, de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia. Acompanhe lá, Energia 97, baixa o aplicativo que vocês conseguem acompanhar lá a nossa programação e também os meus trabalhos por lá. Por hora é isso. Obrigado aí mais uma vez aí por ter dado esse espaço aí pra mim. Renin, eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Primeiramente, quero agradecer ao Marcos. Cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. O papo foi absurdamente 10 e, cara, é um currículo de respeito, né? E definitivamente tô esperando a sua vinda aqui pro Japão. O quanto antes, melhor, né? Com certeza, cara. Tem hospedagem de graça aí, ô Japa, tá vendo? Por Tóquio e Saitama, pelo menos, já tem, ó. Legal. Não me levando pro Sukiá, tá bom. E pra quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe a gente nos nossos podcasts. E é isso aí, galera. Valeu, abraço, até mais. Eu também vou deixando as minhas considerações finais e falando aí, né, pra quem quiser seguir o Japa, lá no Facebook ele faz live, pessoal, ele dá bastante oportunidades lá do pessoal fazer perguntas, em alguns casos até participar da live junto com ele. O canal do Japa também tá muito legal, ele tenta trazer, assim, ele traz bastante coisas assim, com uma sacada bem legal que ele faz, stand-up também, dos shows que logo aí, né, se Deus quiser, logo também vai estar aí o Paper Rio e outros shows aí também do pessoal. Então, muito obrigado, galera, pelo que vocês ouviram. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Até o próximo programa. Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.